amigos queridos, acompanhando a Web TV das Sementes do Verbo. Muito obrigada por você estar com a gente. Mais este episódio do Seed by Seed, lançando aos pouquinhos uma sementinha para crescer e florescer no seu coração um pouquinho de teologia do corpo, desse verdadeiro tesouro da igreja a cada episódio. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello. Somos da Arquidiocese do Rio de Janeiro, trabalhamos já há um bom tempo na pastoral familiar e somos apaixonados pela teologia do corpo. São João Paulo II nos deixou esse grande tesouro justamente pelo seu amor, pelos jovens, pelas famílias. E a gente quer te convidar também a que você participe do nosso programa. Nós estamos preparando um especial só de perguntas e respostas. Então, se você quer que a sua pergunta seja contemplada, que a gente responda a sua pergunta também, para que a gente possa refletir juntos sobre sexualidade, afetividade, o plano divino para o amor humano, então participa, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, porque a gente quer fazer esse programa mais do que especial para poder ir ao encontro dos seus anseios também. Nós estamos nessa nossa série, iniciando a nossa caminhada, lançando as nossas primeiras sementes a partir da obra Amor e Responsabilidade, que é o embrião da teologia do corpo, que vai como que preparando o terreno para aquilo que virá de melhor. Como Cristo fez nas bodas de Caná, o vinho do final sempre é o vinho melhor. Então a gente vai começando com esse pequeno aperitivo que é a teologia do corpo, antes com o amor e responsabilidade, essa obra tão bonita, tão importante de São João Paulo II e ao mesmo tempo tão atual, que quer tocar fundo no nosso coração. E a gente retoma essa nossa caminhada, né? Uma caminhada que para alguns talvez esteja rápida demais, para alguns talvez esteja lenta demais, mas é uma caminhada passo a passo que a gente quer fazer com que todo esse conteúdo, toda essa riqueza que o Papa São João Paulo II traz para a gente, no livro Amor e Responsabilidade, né, como a gente sempre comenta, é a base de toda a teologia do corpo, é aquilo que vai fazer com que a gente compreenda tantas coisas na nossa vida, talvez coisas pequenas, coisas simples do nosso dia a dia, no nosso relacionamento, dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, no nosso local de trabalho, no nosso relacionamento com Deus. Essa teologia do corpo vai falar do meu relacionamento com Deus? Sim, a teologia do corpo também vai trazer questões ligadas à sua humanidade, à sua masculinidade, à sua feminilidade e essa sua característica nesse relacionamento com Deus. Olha só, né? Que grandeza, que beleza, que tesouro que a gente tem nas mãos ao poder descobrir que aquilo que nós somos, da forma como nós fomos criados, interfere também na maneira como eu me relaciono com Deus, né? Além do relacionamento com os outros e principalmente no relacionamento comigo mesmo. Eu entender quem eu sou, entender de onde eu vim, entender para onde eu vou, né? Como eu caminho, como é o meu caminhar. Então a teologia do corpo vem ser esse grande tesouro para a gente, essa grande maravilha que nos situa enquanto pessoa na criação e na realidade em que a gente vive. Você que é consagrado, você que é casado, você que é solteiro, celibatário, né? A sua realidade, a partir da forma como você foi criado e a sua inserção dentro dessa realidade. Então a teologia do corpo vem ser uma grande descoberta para cada um de nós sabermos como seguir, como dar os passos enquanto pessoa, né? Essa é a grande preocupação do Papa São João Paulo II, fazer com que a pessoa seja enxergada em primeiro lugar. Não só ela enquanto pessoa, mas o outro. E as relações que se criam a partir dessa realidade vista enquanto pessoa, né? A gente se relaciona entre nós, enquanto pessoas, de uma forma completamente diferente da forma como nós nos relacionamos com as coisas. O nosso relacionamento com as coisas tem algo muito insensível. Talvez esse seja o nome mais apropriado. Porque não há nada que nos leve
ou que nos deveria levar ao amor, a compreender a importância, a compreender o valor da maneira como a gente precisa ao nos relacionarmos com o outro. Aí aqui a gente toma sempre o exemplo, né? Nós, enquanto casados, né, a gente precisa viver isso de uma forma muito mais intensa, no sentido de entender e olhar o outro, ela me olhar, eu a olhar, né? As nossas limitações, as nossas fraquezas, né? Tudo aquilo que nos impede de sermos pessoas, mas é olhar o outro, olhar a outra enquanto pessoa, né? Então a gente começa esse nosso encontro de hoje tendo essa visão muito clara de olhar na outra pessoa e ali enxergar uma criatura de Deus. Alguém que foi sonhado e pensado daquela forma. E hoje a gente traz para vocês duas meditações muito importantes que o Papa São João Paulo II traz para a gente no Amor e Responsabilidade, que fala da tendência sexual e da nossa existência, né? A gente já tratou com vocês, estudamos, né, meditamos, refletimos alguns encontros sobre a questão do impulso sexual, né, que é algo que nos move enquanto fazendo parte da nossa natureza humana. E os instintos, que também fazem parte da nossa natureza humana, mas que pouco ou quase nada, praticamente nada, tem relação com a nossa vontade, com o nosso desejo, com a nossa determinação sobre aquilo, né? Então, a determinação que a gente não tem nos impulsos, no instinto, perdão, essa determinação a gente tem enquanto impulso. Todos os impulsos. O impulso sexual é um deles, né? Mas tudo aquilo que caracteriza a nossa humanidade, que não é determinado pelo instinto sexual, pelo instinto humano, a necessidade vai fazer com que eu consiga ter o controle sobre as minhas ações, sobre o que eu penso, sobre a forma como eu enxergo o outro, né? Então, a gente de início consegue perceber essa grande diferença. Aquilo que é instintivo em mim não faz parte, não precisa e não tem como ter uma ação minha de determinar como vai ser e como não vai ser. Passa pela questão da liberdade. Ou seja, o instinto é algo que já vem pré-programado em cada ser. Cada ser tem, vamos dizer assim, as determinações que vêm da ordem natural da criação para que eles funcionem, ajam de determinada forma. Já nós, que somos dotados de inteligência, temos os impulsos, ou seja, aquilo que nos atrai, mas que, por sermos imagem e semelhança de Deus, diferentemente dos animais e das outras obras da criação, nós sim podemos determinar, ou seja, temos a liberdade para escolher seguir por este caminho ou por aquele caminho. Nós até comentávamos, por mais que você ache, meu cachorrinho é tão inteligente, os golfinhos são os seres mais inteligentes, porque eles conseguem fazer manobras e isso ou aquilo. Nunca, jamais chegarão nem perto da inteligência com a qual Deus dotou o homem e da liberdade. Os animais, eles conseguem fazer muitas coisas, mas apenas dentro dos limites da sua programação biológica. Nós, seres humanos, não. Nós temos dentro de nós uma semente, um germe de eternidade, porque é para Deus que nós fomos criados. Então vejam só, e não é à toa que o nome do livro é Amor e Responsabilidade. Vejam só, com certeza você deve lembrar daquela frase clássica do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O ser humano é mais ou menos isso. Deus nos dotou da liberdade, que é um presente tão maravilhoso, mas com ela também vem responsabilidades. Então depois a gente vai entrar um pouco mais, né, nessa questão da responsabilidade. Mas vejam só a liberdade que nós temos de escolher, de determinar o caminho que nós vamos seguir. Quando a gente ultrapassa essa etapa de entender que os instintos são fortes em nós, mas pouco
controláveis, muito determinados pela própria natureza humana. Ao contrário, os impulsos são formas de perceber, de sentir, onde a gente tem controle, a gente pode ter o controle. E esse impulso nos move por uma necessidade. O que me impulsiona para Tatiana, enquanto esposo, enquanto homem? É a necessidade de viver com ela aquilo que nós construímos enquanto casal. Que nada mais é do que o amor, né? Exatamente. Todo ser humano procura o amor. A gente vai chegar lá, né? Eu não queria dar as respostas antecipadamente, mas exatamente isso. Então a gente percebe que os impulsos nos movem, mas nos movem por uma necessidade. E muitas das vezes o que a gente vê hoje é uma confusão e uma troca de posição, inclusive, quando a gente fala de impulso e instinto, como se determinadas ações, determinadas atitudes ligadas, ditas humanas, na verdade são atitudes humanas, mas não que o ser humano tenha ação, tenha vontade, tenha determinação sobre aquilo que ele está fazendo. Então, é um caminhar onde a gente percebe. E o impulso sexual, que é o tema, da sexualidade, da afetividade, que trata toda a teologia do corpo. E quando a gente fala em sexualidade, sempre lembrando, a gente não está falando sexualidade de ato sexual, também, mas sexualidade no sentido de saber muito quem mais eu sou, abrangente, enquanto homem, enquanto mulher. Isso já diz diretamente a questão da nossa sexualidade, especificamente a masculinidade e a feminilidade. E o Papa São João Paulo II traz para a gente que a nossa tendência sexual, ou impulso sexual, aqui a gente entendendo que esse impulso é aquilo que é forte, muitas das vezes, quando a Tatiana falou do instinto, que é algo que a gente não controla, que é algo que vem na gente como uma força que não tem como controlar. O impulso, muitas das vezes, acontece na nossa vida com essa mesma força. Talvez seja esse o momento mais difícil da gente controlar o impulso, porque ele vem exatamente com a mesma força do instinto. Mas a grande diferença é que nós, enquanto seres inteligentes, dotados da própria inteligência que Deus nos deu, somos plenamente capazes. É verdade que algumas situações são mais fáceis, outras são um pouco mais difíceis. Mas aquilo que é a nossa impulsividade, aquilo que diz respeito ao nosso impulso, e aqui, como o Papa São João Paulo II fala do impulso sexual, a tendência sexual, são sinônimos nesse caso, a tendência sexual que nós temos, ela é um impulso plenamente consciente e plenamente controlável. Controlável no sentido de sabermos quem nós somos. Muitas das vezes, quando a gente fala de controlar os impulsos sexuais, a gente tem a característica, a gente tem a tendência de levar isso, não, eu tenho que me controlar. Não, controlar os impulsos sexuais é controlar a minha forma de ser, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Tudo isso diz respeito ao controle dos meus impulsos. A gente sempre brinca que lá em casa, a Tatiana é muito mais assim, estourada, muito colérica, mais rápida, e eu um pouco mais lento. Não é que é lento, mas eu tenho o meu tempo, meu time é diferente do dela, para a gente poder, vamos dizer assim, ficar no mesmo padrão, no mesmo patamar de entendimento. Ela é muito mais, e esse ser muito mais jogada, esse ser muito mais impulsiva, veja bem a palavra, ser mais impulsiva, faz parte, caracteristicamente, não majoritariamente, mas de forma muito característica, da feminilidade, que é esse impulso sexual da mulher de ser mais atirada, de ser mais aquela que decide, tomar a decisão, tomar a frente, tomar a iniciativa. É interessante a gente ver isso, ainda agora eu falei sobre o vinho bom, nas bodas de Caná, por exemplo. Exatamente. Quem percebeu que tinha alguma coisa errada? Quem tomou a iniciativa de pedir? Maria sabia que ela não poderia fazer nada, mas foi ela que tomou a iniciativa como uma mulher, como a mulher por excelência. Foi ela que falou, olha, eles não têm vinho. E Jesus falou, mulher, a minha hora ainda não chegou, em que isso nos compete? E Maria chamou os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então, vejam só, como isso é
como a gente fala, a gente não está falando de uma forma geral, existem características pessoais. Sim, Você claro. pode conhecer casais, ou talvez você mesmo que diga não, mas na minha casa quem é impulsivo é o meu marido, é o meu pai, e a minha mãe é mais calminha, é mais, né? Mas geralmente, né, a palavra de Deus até nos mostra isso, exatamente. Né? E aqui, como a gente também sempre comenta, não está se falando que o fato de um ter uma característica e o outro ter outra é um defeito que ele tem, não. É exatamente uma característica que ele tem, gerada por esse impulso, né? E às vezes essa impulsividade precisa ser controlada, né? Aqui a gente deu o exemplo que às vezes uma atitude muito rápida pode levar a uma precipitação numa decisão. Quantas vezes a gente precisa conversar, debater, e o Ronaldo precisa me colocar um freio, ele fala, não, calma, peraí, vamos esperar mais um pouco para ver se vai acontecer isso assim, assim. Isso em relacionamento de casal, ou até entre irmãos e tal, você vê muito isso, você sabe, uns querem ir mais rápido e os outros são mais prudentes, preferem esperar, pensar primeiro antes de responder alguma coisa, antes de escolher. A irmã Maria Sara, que é a formadora geral das sementes do Verbo, você que é da comunidade conhece, você que acompanha Alexio todos os dias, né, as leituras, o evangelho de todos os dias aqui pela Web TV das Sementes do Verbo, você já conhece também a irmã Maria Sara. Eu lembro uma vez ela falando com a gente, usando uma imagem muito fácil da gente conseguir entender e que eu trago aqui também pra gente. São João Paulo II, no Amor e Responsabilidade, fala de tendência e impulso, né? O impulso é aquilo que nos empurra, né? A tendência é aquilo para o qual a gente tende, ou seja, é aquilo que faz meio que a gente cair, né? Tender para um lado, tender para o outro, é você ir para um lado, né? Então, é essa questão. A gente muitas vezes se sente meio que empurrado, que tendido, né? Que pendido para um lado ou para o outro. E vejam só a importância de justamente nós nos educarmos para polirmos aquilo que e tirarmos vantagem, digamos assim, daquilo que nos impulsiona, daquilo que nos faz tender para um lado ou para o outro. Ela usava uma imagem, um exemplo, uma analogia muito simples. Tem pessoas que têm tendência a engordar, né? Elas têm tendência, elas sentem mais fome, são mais gulosas, comem mais, às vezes até algo biológico, às vezes a tireoide funciona muito devagar. Você pode encarar essa tendência de duas formas. É uma tendência, não é um instinto. Mas eu tenho um instinto de comer. Todos nós temos um instinto de comer para sobreviver, para a manutenção do nosso corpo, não por gula. Quando ultrapassa, aí já é um pecado e um mal, algo que pode fazer mal para a gente. A obesidade pode trazer muitos males para a nossa saúde. E quando a gente pensa na saúde, a gente pensa na saúde física, mas até na saúde psicológica e espiritual. Pode nos deixar mais lentos, mais preguiçosos, pode fazer com que a gente tenha menos autocontrole até para as questões espirituais. Então vejam só que interessante, ela falava, tem gente que tem tendência para engordar. Então você pode ter duas escolhas. Ou você chuta o balde e diz, eu sou assim mesmo, foi Deus que me fez assim, isso é a natureza, e come e se libera aos prazeres e vai sofrer as consequências disso. Todo ato que a gente faz, a gente vai colher depois. A gente planta uma semente, a gente vai colher depois. Ou então, você pode, com a sua inteligência, perceber que essa tendência pode acabar te levando, talvez, a no futuro sofrer algum mal, ou até no presente mesmo. E aí você, livremente, escolhe não se jogar nessa tendência, não deixar que o impulso te empurre por completo, até você cair. Então, mesmo tendo essa tendência, mesmo tendo esse impulso, aquilo que te impulsiona a caminhar, você não vai tropeçar, não vai cair, não vai se atabalhoar, porque você vai saber, com liberdade e inteligência, faculdades humanas concedidas por Deus, e justamente porque somos imagem e semelhança do nosso Deus, você pode jogar com isso a seu favor. Então você pode, já que eu sou livre, então eu vou escolher comer coisas mais saudáveis,
eu vou fazer uma atividade física, mesmo com preguiça, mesmo que seja um sacrifício, mesmo que me custe, mas porque eu sei que depois virá um bem maior. Exatamente. Então a gente já vê tantas características ligadas à nossa impulsividade. E aqui especificamente, hoje, a gente quer refletir com vocês sobre o nosso impulso, a nossa tendência sexual, né? Como o Papa São João Paulo II chamava os dois de sinônimos, né? Impulso e tendência sexual. E aqui, quando a gente fala em impulso sexual, aí sim, a gente engloba todas as características. A atração física que o homem sente pela mulher, a atração física que a mulher sente pelo homem, o desejo sexual, a vida sexual entre um homem e uma mulher, a conjugalidade, as características da mulher que atraem o homem, as características do homem que atraem a mulher. Então, a forma de se comportar, a forma de pensar. Aí, quando a gente entra na questão do impulso sexual, aqui, neste contexto, trazido pelo Papa São João Paulo II, aí sim a gente começa a inserir todas essas realidades. E aqui eu quero trazer um fato muito importante que o Papa São João Paulo II sublinha para a gente. Ele sublinha que a tendência sexual, o impulso sexual, tem duas características básicas. A primeira característica, a tendência sexual, tanto no homem como na mulher, põe em evidência as características psíquicas e fisiológicas da pessoa. Então, o homem e a mulher colocam em evidência, quando vivem o impulso sexual, quando sentem o impulso sexual, as suas características psíquicas e fisiológicas. A forma como pensa, a forma como raciocina, a forma como medita e vê as coisas, e as características físicas, a forma de se comportar, como sente, como reage, né? Essa é a primeira característica. E a segunda característica é que o impulso sexual é sempre direcionado para a pessoa. São essas duas características básicas. Coloque em evidência as características psicofisiológicas da pessoa e o impulso sexual é direcionado para a pessoa. Por que a gente salienta isso? Porque muitas das vezes a gente vê na nossa realidade características do impulso sexual humano, características do impulso sexual do homem e da mulher direcionados para animais, para objetos e para outras realidades que destroem completamente a natureza humana na sua sexualidade, na sua feminilidade, na sua masculinidade. Ou seja, são distorções que nos desumanizam, né? Que nos colocam, eu diria até, abaixo do nível dos animais. Porque os animais, eles vivem, no caso deles, o instinto da sexualidade segundo a própria espécie. E nós nos rebaixamos, vamos abaixo da nossa espécie, ou seja, nós estamos indo pior do que os animais. Vejam só como a liberdade, que é esse dom tão precioso, pode nos levar para o céu ou pode nos afundar no fundo do poço, para não dizer coisa pior, no fundo do poço. Então vejam só como é importante a gente utilizar com responsabilidade, com sabedoria, esse dom tão precioso que é a liberdade. Pode potencializar a nossa humanidade, nos aproximar e nos fazer cada vez mais imagem e semelhança de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados, ou então pode cada vez mais, infelizmente, nos afastar. É como o motor de um foguete aeroespacial. Imagine a potência que isso tem. Ele foi feito para nos levar lá para a Lua, lá para Marte, muito longe, anos-luz do planeta Terra. Mas se você direciona isso lá para o chão, ele vai te levar lá para o fundo do poço, lá para a lama. Aqui até caberia, e fica o convite para você pegar o catecismo da Igreja Católica e estudar um pouquinho, porque tudo isso é possível de ser vivido, de ser conseguido por cada um de nós, quando nós vivemos virtuosamente, quando nós vivemos as virtudes. Então eu faço o convite para você,
não faz parte da nossa meditação, a gente talvez tivesse que fazer um outro programa só para meditar as virtudes, mas eu te convido a ir ao catecismo e ler sobre as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que é aquela que cada um de nós, que são aquelas que cada um de nós recebemos quando somos batizados, né? E é justamente no batismo que a gente recebe, que é quando a gente entra na comunidade de filhos de Deus, vamos dizer assim, né? E então essas virtudes são aquelas que dão a base espiritual na nossa vida. E convido você também a ler um pouquinho no catecismo, principalmente para você começar a ter as noções básicas das virtudes. Essas são as virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Vocês vão ver como elas são fundamentais para que nós possamos ser pessoas não excepcionais, mas pessoas naturais. Agirmos naturalmente, conforme nós fomos criados, conforme a nossa natureza. E o Papa São João Paulo II continua trazendo para a gente que o impulso sexual, por isso que a gente meditou e trouxe para vocês logo no início, dizendo que hoje, quando a gente falaria da tendência sexual, falaria também da existência. Porque a característica básica do impulso sexual no homem, e aqui quando eu falo homem, é na humanidade, no homem e na mulher, é a existência. Porque se não fosse esse impulso sexual do homem pela mulher e da mulher pelo homem, a humanidade já teria deixado de existir há muito tempo. Então, a base, né? E Deus colocou o impulso sexual em nós, seres humanos em nós, criaturas, para que nós garantíssemos a nossa própria existência. Então vocês vejam como que Deus já veio colocando em nós, fazendo parte da nossa natureza, esse desejo de ir ao encontro do outro, esse desejo de ir ao encontro da outra para fazer comunhão com ela, para que a partir dessa comunhão, um ato de amor tão intenso e tão profundo capaz de gerar uma nova vida. Então Deus nos deu naturalmente esse impulso de ir ao outro. Então a existência é a base, né? É aquilo que nos caracteriza e faz com que a nossa existência enquanto pessoas continue, se perpetue. Porque se viver e fazer essa comunhão não fizesse parte do nosso impulso, dificilmente a gente teria direcionamento para ela, a gente iria nesse caminho, né? E aqui a gente fala do relacionamento sexual do homem e da mulher que gera uma nova vida, mas também na nossa vida, de sermos impulsionados na direção do outro que precisa de nós, que precisa que nós façamos com ele comunhão para que nós possamos viver esse amor de Deus, esse mesmo impulso. Então o impulso sexual, a tendência sexual nossa, além de trazer na base a existência humana, né, a continuidade da existência humana, tem também essa tendência de nos levar para o outro. É interessante, é bonito a gente ver. Nós já até falamos em alguns programas anteriores sobre a questão da complementariedade, né, do homem e da mulher. E muito mais do que deixar isso escrito em livros, hoje em dia a gente estuda, a gente se aprofunda nisso, mas Deus deixou a sua verdade escrita e inscrita antes de existir a Bíblia, antes de existirem os outros livros que a gente possa criar e estudar. Ele deixou essa verdade inscrita no ser das coisas. Então basta você olhar para o homem e a mulher e ver como até os nossos corpos, a nossa psique, a nossa alma, tudo foi desenhado por Deus para a comunhão. E aí é bonito a gente ver essa dupla função da sexualidade humana. Gerar comunhão, ou seja, nos unir no amor, é o aspecto que a gente chama de unitivo. Até o Código de Direito Canônico fala isso. Mas é o que eu falei, nem precisaria um livro, né? Basta você ver que Deus deixou isso gravado no nosso ser, né? Então é o aspecto unitivo, essa necessidade que a gente tem da união, e o aspecto procriativo, ou seja, como consequência dessa união, vejam só que dom maravilhoso, nós podemos cooperar com a criação, gerando novos filhos para Deus. E quando a gente fala que esse impulso sexual é algo natural na gente, a gente não pode também transformar ele e achar que só tem relação
com as características biológicas nossas. Porque se assim fosse, a gente estaria transformando o impulso sexual num mero ato sexual, que é completamente diferente. E a gente estaria transformando esse ato sexual num mero ato de prazer. E o Papa São João Paulo II veio mostrar para a gente exatamente o contrário. Essa característica biológica, essa característica da naturalidade do impulso sexual faz parte da nossa natureza humana, não só da nossa natureza biológica. Ou seja, engloba tudo, engloba todas as dimensões do nosso ser, né? Então é a parte biológica, mas também a parte espiritual, a parte psíquica, enfim, todo o nosso ser, né? Exatamente, porque senão a gente desvirtua completamente o fim do impulso sexual, o porquê de termos o impulso sexual, porquê que cada um de nós é movido, é levado nesse caminho, né? Então não podemos mudar a realidade natural do impulso sexual que temos, justamente por sermos essa unidade de corpo e alma, né? A gente sempre dá aquele exemplo de que somos uma unidade material e espiritual. Se a gente só se enxerga espiritualmente, a gente desconsidera a parte material, que faz parte da gente, né? Existia um tempo atrás algumas teorias filosóficas que consideravam tudo aquilo que era material ruim, que nós deveríamos apenas nos voltar para a espiritualidade, para o sobrenatural, para aquilo que vem do alto. E a gente percebe hoje que não é bem assim, porque da mesma forma que eu preciso cuidar dessa realidade espiritual, eu também preciso cuidar daqui da matéria. Porque se eu não cuidar da matéria, onde eu vou existir? No nada? No vento? Nos objetos? Não, eu vou existir exatamente nesse corpo que compõe uma unidade com o espírito. Então, esse impulso sexual faz parte dessas duas realidades, espiritual e física. Porque às vezes a gente acha também que o impulso sexual só tem relação com a parte biológica. Se a gente biologiza o impulso sexual humano, a gente está desvirtuando completamente o seu sentido e o seu fim único, que é a união e que tem na sua base, como a gente falou com vocês há pouco, a existência humana. É aquilo que faz com que a gente possa, a partir de uma união tão bonita, tão bela, tão proposital de um homem e de uma mulher, gerar uma nova vida. E que alegria que é essa nova vida, né? Com certeza cada um de vocês pode testemunhar o que é ter uma nova vida. Seja em casa, se você é pai, se você é mãe, seja, se você não é pai nem mãe, mas seja de um sobrinho, de uma criança que você conhece, né? A gente aqui, vou até fazer propaganda, né? Aqui a gente, na comunidade, aqui no Rio de Janeiro, na casa daqui do Rio de Janeiro, da Semente do Verbo, tem o nosso Valentim, né? É uma criança que veio e está entre nós há pouco tempo. Agora a Giovana, mais novinha, exatamente. A casa tá frutificando. Então, isso é um exemplo concreto desse impulso sexual que gera união, que gera amor e que torna concreta a existência de cada um de nós. E o Papa São João Paulo II continua e ele diz para a gente que o fim intrínseco, o que é o fim intrínseco? É aquilo que está na essência do impulso sexual. É a existência, o amor entre as pessoas e a união conjugal. São esses três fins intrínsecos, né? São os fins que existem em si mesmo, fazem parte da essência do impulso sexual. Que se a gente desvincula um do outro, a gente não vive, a gente muda o sentido do impulso sexual. Porque se a gente pensa apenas na existência, a gente só está pensando no prazer, no ato sexual, pelo ato sexual em si. Se a gente pensa só no amor entre as pessoas, a gente deixa de pensar e deixa de considerar as relações que podem ser construídas, não só nas relações sexuais, mas nas relações que todos nós podemos ter um com o outro. E quando a gente pensa apenas na união conjugal, a gente tira um outro aspecto, que é o aspecto unitivo, né? A gente está só pensando em o procriativo, né? Só estou pensando num casal. Não, eu digo no sentido de pensar impulso sexual ligado exclusivamente à vida sexual do casal. E não é, né? O impulso, como a gente viu, ele faz parte de toda a nossa realidade humana, seja vivendo a vida sexual matrimonial, seja vivendo a vida de consagrado, seja vivendo a vida de celibatário, seja vivendo a vida de missionário, né? Ninguém deixa de ser homem nem ser mulher. Exatamente. A gente continua
tendo esse impulso, por isso que não se desvincula, né? Então, é necessário que a gente assuma essa plena responsabilidade do impulso sexual, porque, como a gente falou no começo, não estamos falando de instinto sexual, estamos falando de impulso sexual, que é aquilo que nós sentimos, e a gente até brinca, a gente fala, muitas das vezes, ele é até mais forte do que alguns instintos. Isso pode acontecer. Às vezes o impulso sexual em nós pode ser algo assim... Que nos empurra mesmo, tão né? forte. Cuidado para não cair, que né? pode parecer um instinto, mas a gente precisa tomar cuidado, que não é um instinto, né? Muitas vozes querem dizer que é um instinto sexual. Ou seja, que é incontrolável. Não é. Nós podemos sempre nos educar para o bem, visando algo maior, né? E esse impulso sexual visando esse mal, essa vida melhor, né? A gente tira o mal dessa realidade para que a gente insira a moral. É saber por que a gente está fazendo aquilo, por que eu acredito nisso, por que eu sei que eu posso controlar, por que eu vou para essa direção, por que eu não vou para aquela. A moral é exatamente isso, é aquilo que faz com que a gente decida conscientemente, a partir da nossa vontade, tornando paralela a nossa vontade com a vontade de Deus e seguir naquele caminho da moral, seguir naquele caminho que eu sei que é o melhor para mim, né? Moral vem de mores, né? Vem decidir o caminho, de seguir naquela direção. Um passo a passo, né? Uma conduta, né? Uma conduta, exatamente. Um comportamento. E a ordem da existência não cria conflito entre as pessoas, né? Não cria conflito ao amor das pessoas, mas ao contrário, está em estreita harmonia com ele. Então, vivermos a existência a partir do impulso sexual está em plena harmonia com aquilo que Deus sonhou para que nós pudéssemos viver enquanto pessoas. Não estamos vivendo nada fora daquilo que é naturalmente, daquilo que faz parte da nossa natureza, como eu falei, sempre pensando e sempre mirando algo que está além de nós, né? E para mostrar que todo esse impulso sexual que Deus nos deu, né? Esse foguete poderoso que a Tatiana falou, que nos impulsiona, né? Eu trago até aqui para vocês como exemplo esse livro do Alexandre Harvard, Criados para a Grandeza, né? É uma sugestão de leitura do Alexandre Harvard, Criados para a Grandeza. E o impulso sexual é uma grande oportunidade que a gente tem de viver naturalmente todas as características, sabendo para onde a gente vai, podendo ter consciência que aquilo moralmente é melhor para nós e podemos alcançar a mesma grandeza, porque no final das contas a gente vai estar voltando para a grandeza de onde nós saímos, né? Então, o impulso sexual nos direciona para isso, e eu quero ler aqui para vocês, se por um acaso alguém tenha o livro ou estiver interessado, eu vou ler a página 86, onde o autor fala que para que a gente chegue e alcance essa grandeza, a gente precisa reconhecer algumas realidades em nós. E ele fala que o primeiro reconhecimento que a gente precisa fazer é o reconhecimento da nossa fraqueza. Justamente porque a gente tem a oportunidade de nos reconhecermos fracos, falhos e tomarmos a decisão de seguir num caminho novo. Sair daquele caminho antigo, sair daquela vida velha, sair do homem velho e viver a partir de um impulso sexual sadio, consciente, que algumas vezes precisará ser controlado, sim, através das virtudes. As virtudes, a gente vai falar num encontro próximo, né? Ela tem muita relação com o hábito. Quando a gente vive e cria bons hábitos, a gente já está agindo virtuosamente para esse caminho que Deus quer que a gente viva, com todas as características que Ele deu para a gente. Então, o autor Alexandre, ele fala aqui de reconhecermos a nossa fraqueza, né? Isso é uma grande característica da humildade espiritual. Reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa limitação, não é ter sentimento de derrota, é completamente diferente. Ter sentimento de derrota
é uma pessoa que fica paralisada, que não consegue fazer nada porque fica, meu Deus, eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Não, é se reconhecer fraco, é se reconhecer frágil, mas também deixar o desejo que Deus colocou em nós aflorar, né? E reconhecer essa fraqueza, esse primeiro passo. E ele fala, praticar a humildade é reconhecer a existência desse algo que luta contra a razão e a ela resiste. E que os cristãos chamam de concupiscência. Concupiscência. A gente já falou tanto e a gente vai falar nos encontros para frente dessa concupiscência, que é essa visão turva, essa visão que faz com que a gente não enxergue no outro a pessoa pelo seu valor intrínseco enquanto pessoa, mas que a gente só olhe para o outro com aquele olhar que vê ali um objeto de desejo, alguém que vai ser útil para as minhas, para os meus quereres, para as minhas, aquilo que eu não quero dividir com ninguém, aquilo que eu quero só para mim, aquilo que eu quero me aproveitar. E o autor continua, precisamos reconhecer a dignidade e a grandeza, né? Então, reconhecer nossa dignidade e grandeza não é apenas um ato de magnanimidade, olha que palavra bonita, é também um ato de humildade. Então, ao mesmo tempo que a gente reconhece que somos fracos, que somos frágeis, reconhecer que somos grandes, que somos dignos. Na nossa fraqueza, Deus nos deu uma dignidade sem fim. E esse terceiro passo que o autor coloca aqui nesse livro é reconhecer os nossos talentos. Não é porque nós somos frágeis que nós não temos os talentos e não podemos colocá-los em prática. E cada vida que a gente vive, seja a vida de casado, seja a vida de consagrado, seja a vida de leigo, a gente pode fazer esses 3 reconhecimentos porque a gente tem como meta final, como visão final, como diz o título do livro, né? A grandeza de Deus, porque nós fomos criados exatamente para essa grandeza. E nesse momento, nós queremos passar para a pergunta. Você sabe que a gente sempre deixa o finalzinho do nosso episódio para trazer algo de prático, de concreto, alguma dúvida, algum questionamento. Então, aproveite para enviar o seu também, porque lembra que a gente vai fazer um especial só de perguntas e respostas, mas a gente sempre deixa um tempinho para responder alguma dúvida também. A dúvida de hoje foi uma pessoa que pediu para não se identificar e escreveu assim: procuro seguir o caminho de Cristo, vou à missa, rezo, leio a palavra, atuo como catequista na minha paróquia, mas acho que sou homossexual. Estou muito confuso. O que fazer? Esse é um dilema que muita gente passa. Uma vez, eu até, em uma palestra, lembro de Dom Antônio Augusto, que é o bispo auxiliar da nossa arquidiocese, que acompanha inclusive a pastoral familiar aqui do Rio. Eu lembro de Dom Antônio Augusto falando assim, era um salão com várias pessoas, e ele falou assim: quem aqui nunca teve nenhum problema, nenhum desconforto com o seu corpo, nada no seu corpo que você ache ruim? Quem aqui nunca teve questão nenhuma com o seu corpo, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Todo mundo tinha alguma queixa, alguma coisa que incomoda, enfim. E muitas vezes nós temos coisas em nós, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos desejos, nas nossas tendências ou impulsos, que podem nos incomodar, porque a gente sente que são conflitantes, muitas vezes com a própria natureza que Deus fez e sonhou. Essa pessoa disse: eu acho que eu sou. A gente precisa ter muito cuidado com os rótulos que nós impomos a nós mesmos, ou que às vezes os outros nos impõem, né? Os outros apontam para a gente, dizem: você é isso, você é aquilo. Tem etapas da nossa vida e momentos, às vezes, que a gente passa por questionamentos, por dúvidas, por confusões. Então, muitas vezes a gente precisa voltar às nossas origens, se centrar. A homossexualidade, infelizmente, para nós seres humanos ainda é um mistério. Não se tem uma palavra final, se é de origem biológica, psicológica, se é um pouco dos dois.
o ser humano ainda não sabe o suficiente sobre isso, mas é interessante como isso é algo que nos intriga e algo que muitas vezes nos toca e nos dói. Para todas as pessoas que sentem que tem uma tendência homossexual, uma tendência, o próprio nome diz, né? Tem algo que me puxa, mas lembre-se de que você é livre para decidir se você quer tender, se você quer se deixar empurrar para um lado ou para o outro lado. Resgatar e voltar no mais profundo do seu ser, a sua essência masculina e feminina, e aprender a viver e a conviver mesmo com as nossas tendências. Como aquela pessoa que tem tendência para engordar, por exemplo, e precisa se controlar, se educar, para não se deixar levar por algo que ela sabe que no futuro pode ter uma consequência que não era o que ela gostaria, nem o que ela queria e nem o que vai fazer com que ela viva melhor. Hoje em dia a igreja já tem grupos sérios que ajudam pessoas que têm essa tendência, ou mesmo pessoas que já vivem uma prática homossexual, em algumas vezes mais superficial, em outras às vezes até mais enraizada, mais forte. E nós queremos nos unir a você em oração para que você procure um bom orientador espiritual, um acompanhamento espiritual. A comunidade Sementes do Verbo sempre trabalha muito com isso, porque sabe que muitas vezes nós precisamos de uma mão amiga para nos ajudar a caminhar, para que você, através de uma vida virtuosa, em todos os aspectos, não só na sexualidade, mas em todos os aspectos da sua vida, para que você possa encontrar o seu eixo e reencontrar a sua imagem e semelhança. E a gente sempre termina rezando com a palavra de Deus, não só para você que nos mandou essa dúvida, não só para você que talvez sofre com uma angústia parecida com essa, mas para todos nós que lutamos contra o pecado, que é uma má tendência que assola a todos. É bem democrático, porque assola a todos nós. Uns numa determinada área, outros em outra, mas fica o convite que Deus quer nos fazer através dessa sementinha da palavra de Deus que a gente quer deixar no seu coração hoje também. Está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Vejam só que profecia que deve tocar o nosso coração hoje. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Se você quer achar, descobrir o teu chamado, a tua vocação, o que você veio fazer nesse mundo, o caminho da santidade é o caminho. É aí que a gente vai se redescobrir, santificando todas as dimensões e todas as áreas da nossa vida, inclusive a sexualidade. Toda vez que a gente é mais virtuoso, toda vez que a gente avança em coisas pequenos progressos a cada dia, a gente vai depois somando essas pequenas sementinhas que vão formar uma grande plantação depois, são esse passo a passo que vai fazer com que a gente seja um pouquinho melhor. Nós agradecemos muito a você, agradecemos por você estar conosco e a gente espera poder crescer um pouquinho juntos, plantando uma sementinha a cada dia, seed by seed, uma sementinha por dia. Amém.